Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre classes e ordens, tá? Dos números. Para conseguirmos ler um número muito grande, como exemplo esse daqui, que eu tenho 1.987.485, nós temos que ver como se os seus algarismos estivessem colados aos grupinhos de 3. Por quê? Porque a cada 3 grupinhos muda-se a classe, tá? Então, o primeiro grupinho de 3 a gente chama de classe das unidades. Por exemplo, se eu tenho um número lá, 124, ele tem 3 números, certo? Então, ele pertence à classe das unidades. Por quê? O último número dele é o das unidades, o penúltimo número dele, que é o número do meio, é a dezena de unidades, e o primeiro número é a centena de unidades, tá? Então, a cada 3 números, a gente vai mudar de classe, tá? Se for um número que tem 6 números, por exemplo, 232.434, ele tem 2 classes. Os 3 primeiros números são da classe das unidades, que são os que ficam lá no final. Os 3 últimos são da classe dos milhares, tá? E assim sucessivamente. A cada 3 grupinhos, a gente troca de classe, tá? Olha aqui para vocês entenderem melhor. Aqui eu tenho um número só. Olha o tamanhozão desse número, tá vendo? Então, a cada 3 números, a gente troca a classe, ó. Então, esses 3 números aqui, eles pertencem à classe das unidades simples, tá? Ou classe das unidades. Esses outros 3 números aqui, eles pertencem à classe dos milhares, ok? Esses outros aqui, eles pertencem à classe dos milhões. E os outros 3 pertencem à classe dos bilhões. Vamos ler esse número? Ó, eu tenho aqui 120 bilhões, 128 milhões, 345 mil e 128. Que grande, né? Muito grande. Mas vai ser muito difícil aparecer esses números desse tamanho para vocês, tá? Mas é importante saber essa classificação. Então, eu tenho aqui, ó, o primeiro número, ó, o último no caso, né? A gente vendo daqui para cá, ele é o último. Só que a gente sempre começa a analisar do final para o começo, tá? Então, aqui o número 8, ó. O número 8, ele pertence à primeira ordem, tá? O número 2, a segunda ordem, o número 1, a terceira ordem, o número 5, a quarta ordem e assim sucessivamente, tá bem? Então, a cada 3 números, eu troco a classe, tá? E cada número pertence a uma ordem diferente, ok? Então, aqui eu tenho um resumo. Ordem é tudo aquilo que organiza os números. Observação. As ordens são contadas sempre da direita para a esquerda, igual a prof falou, tá? Do final para o começo, ok? As classes são divididas de 3 em 3 algarismos, ou seja, a cada 3 algarismos muda-se a classe, que é o que a prof falou ali atrás, tá? Aqui nós temos o número, ó, 415.279. Então, eu tenho aqui, ó, o 279 pertence à primeira classe, que é a classe das unidades. Eu tenho aqui que o 9 pertence às unidades, o 7 às dezenas e o 2 às centenas. Se eu for decompor este número 279, eu teria 9 unidades mais 7 dezenas, aqui, ó, igualzinho que a prof tá falando aqui, ó, ou 70 unidades, né? E 2 centenas ou 200 unidades, tá? Então, isso aqui, ó, a gente usa para decompor o número, tá? Ó, os 3 números por último pertencem à primeira classe. Os outros 3 pertencem à segunda classe, tá? E ele está o 9 na primeira ordem, lembra que eu falei que começa sempre do final, do último para o primeiro. Então, o último número ele pertence à primeira ordem, o penúltimo pertence à segunda ordem,
o 2 pertence à terceira ordem e assim sucessivamente, tá? Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. Um beijo e até a próxima.